Bem-vindo ao canal História e Arte. Meu nome é Vitor, sou professor de História e hoje a gente vai falar sobre História da Arte durante os períodos do homem paleolítico e neolítico. Fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo aqui no canal sobre História da Arte, que inclusive leva até o próprio nome do próprio canal. Então eu tô aqui para hoje pagar essa dívida. E eu queria falar para vocês sobre História da Arte, que eu uso sempre 2 livros para fazer esses vídeos. Então, se vocês também gostam de História da Arte ou precisam fazer uma pesquisa sobre algum motivo, eu indico esses 2 livros. Esse aqui do Arnold Hauser, que eu estou lendo ainda, que é o História Social da Arte e da Literatura, é um livro muito bom. É um pouquinho difícil de achar porque ele não tem uma impressão recente, né? Mas eu achei, por exemplo, num sebo online. E também o História da Arte pelo Gombrich. O meu tá com a capa rasgada porque o Lorenzo, meu filho, rasgou quando ele era nenê. E ontem ele fez 6 anos, então vamos nessa. Olha a arte que ele fez. Então eu queria falar com vocês hoje sobre um período que vai do Paleolítico primeiro, e eu queria colocar para vocês, só para ter em anos, para ficar um pouquinho melhor, entre 40.000 e 10.000 a.C. para o Paleolítico. O homem já existe antes disso, mas eu colocaria esse como final do Paleolítico porque me passa a impressão de ser o estágio final de evolução do Paleolítico. Embora ainda 30.000 anos de história é muita coisa, mas eu queria começar por aí com vocês. Bem, a gente vai falar agora do Paleolítico, que é aquele período que eu tinha conversado com vocês, que vai entre 40 até 10.000 a.C. E nesse período de vida do homem, ele ainda tem o estilo de vida nômade. Vai demorar ainda um pouquinho para ele começar até o que a gente conhece como CEP, o endereço fixo. E por ele viver dessa forma nômade, ele ainda não tem o total domínio da natureza, que é o que vai começar a acontecer com o homem do Neolítico, um pouquinho mais para frente. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o homem ele ainda vive de certa maneira no mesmo patamar que os outros seres do ambiente, da natureza. Então a gente poderia colocar que a gente tem o homem e os animais ainda no mesmo degrau, e o homem tem não tem essa consciência de superioridade, ele vive como um para a natureza, e isso vai refletir na produção artística dele. Por quê? Porque o homem não se vê ainda com um pensamento fora do que é necessário para o padrão de sobrevivência dele. E o que isso quer dizer? O homem se ocupa de certa forma em garantir o seu cotidiano, ou seja, o pão de cada dia. O que o homem faz então? Existe uma coisa que o Hauser chama de magia pictória, seria a teoria da magia pictória. E o que é a teoria da magia pictória? Ela funciona da seguinte maneira: o homem vive para caçar, para se alimentar e se reproduzir. Então, como ele faz para garantir isso, essa sobrevivência? O homem começa a partir do que a gente chama da pintura rupestre, das primeiras criações de arte que a gente tem registro, a desenhar a sua caça. E o que isso quer dizer? Que ele desenhava um bisão, um leão, um urso, um tigre, um ancestral, um lobo. Sim, ele desenhava isso da forma mais realista possível. E é impressionante isso porque esse tipo de produção artística vai se demorar muito ainda para acontecer de novo. O homem do Paleolítico, ele é um homem que ele não está preocupado com a estética da produção artística dele. A preocupação dele está em criar um objeto, uma produção artística, uma obra de arte que seja o mais fiel possível com o que ele deseja, com o animal que ele viu. E aí ele reproduz isso na parede. A gente vai ver muitas reproduções de animais e com flechas, lanças transpassando, comprovando essa teoria. E quando o homem consegue produzir essa obra de arte, aí que nasce o efeito da magia pictória, que o homem desenha
aquilo que ele deseja que aconteça. Então, para ele começar a garantir a caça dele, ele vai começar a desenhar nas paredes. Então, se ele desenhou aquele boi que ele viu, um boi preto de 2 metros de altura, com um chifre lascado, é o mesmo boi que a gente vai ver sendo desenhado. E o que ainda é mais interessante é que isso estão sempre nas cavernas, sempre no fundo das cavernas, muitas vezes em posições de difícil alcance. Não existe produção artística ainda para o homem de uso decorativo, a arte não tem ainda essa função para o homem. E aí eu queria mostrar aqui para um exemplo para vocês de uma pintura rupestre, só para a gente entender, porque não dá para ensinar a história da arte, né, gente, sem figura, né? É meio difícil. Assim, ó, é fidedigno o desenho. Por mais que ele seja simples, ele é totalmente real. A produção do homem do Neolítico não, mas eu não vou atropelar esse samba ainda. Então, a história da arte para o período paleolítico envolve para o homem uma outra relação de arte. A produção artística que a gente vai começar a ver, a evoluir para o homem, se deve à evolução natural dele. Então, o homem do Neolítico vai nascer quando o homem começar a fazer os seus primeiros assentamentos. Então, o que a gente aprendeu agora do período paleolítico? Existe um realismo da pintura do paleolítico, não existe função estética, o homem ainda se vê como um na natureza, ele não se vê num degrau acima da evolução, e ele tem ainda uma carência de comunicação, que é o que vai levar ele a desenhar. Ele desenha para que os outros homens que estão ao redor dele possam entender a manifestação do desejo. Então a arte nasce para comunicar. E esse foi o período paleolítico. Agora vamos falar sobre o período do Neolítico. Já no Neolítico, que a gente vai começar a trabalhar depois de 10.000 a.C. até 5.000 a.C., período Neolítico, existem mudanças enormes do estilo de vida do homem. E essas mudanças se dão principalmente pelo fato dele não ser mais nômade. O homem agora começa a cultivar o seu próprio alimento, existem os primeiros assentamentos de comunidades étnicas, o homem não é mais sedentário, e isso muda completamente o estilo de vida dele, a taxa de mortalidade e a relação que ele tem com ele mesmo, com os outros humanos, com as outras pessoas e também com a natureza em si. Então, lembra que eu falei que no Paleolítico o homem se encontrava como um na natureza? Ele achava que ele fazia parte de um todo? No Neolítico esse pensamento já começa a mudar, porque o homem começa a domesticar os animais. Então ele já começa a entrar numa fase de superioridade em relação aos elementos naturais. Outras forças que ele acaba encontrando e dominando é a de plantio. Então, fora o sustento que ele poderia ter domesticando animais para comer, ele também agora depende da agricultura, e ele sabe que se ele plantar a sementinha, vai regar ela, vai bater o sol, vai crescer, vai virar o fruto, ele vai comer, vai pegar o fruto, vai colocar a semente, vão nascer outras sementes, outros frutos, outras árvores. Então o homem agora, ele está em outro patamar na evolução. Só que olha que curioso, o estilo artístico do homem do Neolítico até um pouquinho antes de Cristo nascer, ele é praticamente o mesmo. Mudam as culturas, mudam as religiões, mudam as produções artísticas, mas o estilo artístico é o mesmo, que é o que também o Hauser chama de animismo. E o homem o que é o animismo? É a fusão do homem com os animais, com símbolos, aí começa a nascer a simbologia. Então, um exemplo, o homem começa a usar símbolos ou para demonstrar algo. Ele não é mais aquele cara que, se ele precisava de um boi de 2 metros, branco,
com pintas pretas, ele vai desenhar um boi branco com pintas pretas de 2 metros de altura. Começa a nascer um estilo mais abstrato. E é desse estilo abstrato e é dessa dominação da natureza que o homem também vai se perguntar: se eu estou acima dos animais, quem está acima de mim? Quem é que manda chuva? Quem é que manda sol? Quem manda pestes? Quem manda as doenças? Quem manda uma boa colheita? Então, eu não vou entrar no tema de religião muito, mas o que as maiores correntes históricas podem confirmar é que o pensamento religioso ele começa a nascer nesse período, e o homem também começa a voltar à produção artística dele para as artes fúnebres. Então, o período do Neolítico vão ter 2 tipos de produção artística: a arte sacra e a arte profana. E o que é a arte profana? É a arte decorativa, que também não existia no Paleolítico. E o que é a arte decorativa? Um vaso. As pessoas começam a fazer vasos, tem moldes de vasos com pinturas. A arte ela se torna também não só mais uma necessidade, mas também algo decorativo, algo estético. Outra mudança no estilo de vida do homem, outras necessidades que ele cria, outras formas de se comunicar. E tem história nesses vasos, vão ter símbolos nesses vasos. Então, por mais que eles sejam ainda considerados arte profana, eles também têm uma produção histórica muito valiosa. E o que é arte sacra? A arte sacra são as artes funerárias que vão ter, os primeiros rituais pós-morte das pessoas que a gente vai encontrar nesse período já. Então, o Neolítico é muito interessante porque ele vai trazer, ele é o começo do que a gente estuda em história na escola, das primeiras civilizações. E aí vocês querem conhecer um pouquinho mais das primeiras civilizações? Eu tenho um vídeo sobre o Egito e produção artística egípcia que pode ajudar muito vocês também, mas sem fazer merchan desse vídeo. Voltando para o Neolítico. O homem do Neolítico, ele também tem uma outra coisa que nasce com ele, que é a função do artista mago. E o que é esse artista mago? Não são todas as pessoas que sabem desenhar, pintar, ainda é muito segmentado. Só que olha que interessante, um caçador era uma profissão, um fazendeiro, um agricultor era uma profissão naquela época. Agora nasce a profissão do artista. Por quê? Porque o homem já pode se dar esse luxo. Então a sociedade já pode se dar o luxo de ter um artista. E olha que interessante. Então isso é um outro avanço que o homem fez. Porque durante o Paleolítico, o homem ele tem que lutar pelo pão de cada dia. Ele não pode se dar o luxo de dar um pedaço de carne, ou deixar um artista entrar e morar com ele, não caçar, não ter atribuições, só mesmo fazer a parte da pintura. Já no Neolítico não, essas pessoas elas vão surgir, e vão ser pessoas que são tidas como dotadas, que elas realmente são. Desenhar é um dom, pintar é um dom, mas essas pessoas são vistas com alto prestígio. E quando isso evoluir, a gente vai ver nas civilizações egípcias, romanas, que esses sacerdotes, que sempre a arte vai estar ligada com religião, porque a arte é comunicação. Ainda nesse período, a gente vai ver que essas pessoas vão estar sempre no alto escalão da sociedade. Olha que interessante. Já pararam para pensar nisso? Bem, esse era o vídeo que eu estava devendo. Ele é bem curtinho, mas é só para explicar para vocês um pouco como é que funcionava a história da arte nas artes rupestres, no período paleolítico, no neolítico. E se você quer saber mais sobre outras civilizações, veja os outros vídeos do canal. Muito obrigado.